todo arminiano, ele é incoerente, inconsistente e hipócrita com aquilo que ele defende, tá bom? Ele é incoerente, inconsistente e hipócrita em primeiro lugar. Vamos começar falando sobre o livre-arbítrio, né? Tão defendido por eles. Bom, nós sabemos pela Escritura que Adão é o cabeça representativo de toda a raça humana. É o ensino geral da Escritura. O livro dos Salmos, Salmo de número 151, verso de número 5, ratificado no Novo Testamento, especialmente por Paulo, né, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso de número 12, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de números 21 e 22, enfim, há uma série de textos, né? Então, sendo Adão o cabeça representativo da raça humana, toda a humanidade se perdeu ou caiu, foi corrompida em Adão. Tá bom? E a Bíblia descreve o quadro crítico do homem pós-queda. A Bíblia diz que ele é morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1, Efésios 2:5. O morto não pode dar vida a si próprio, né? A Bíblia também fala que o homem, ele é cego e surdo. Segundo aos Coríntios 4:4, Marcos 4:11 e 12, um cego e um surdo não pode dar visão e audição a si próprio. A Bíblia também fala que o ser humano é escravo do pecado. João 8:34. Um escravo não pode e não tem vontade própria. A Bíblia também fala que o ser humano é ignorante. 1 Coríntios 2:14. Um ignorante não pode ensinar a si mesmo, né? A Bíblia também fala que o ser humano pós-queda é preso por Satanás. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ok? Alguém que está preso não pode libertar-se sozinho. Então, esse é o quadro crítico do homem pós-queda. Mas, em contramão, ou na contramão da Escritura, vêm os arminianos, com seu sistema blasfemo, incongruente, incoerente, inconsistente, e que afronta um Deus soberano, supremo, absoluto sobre todas as coisas. Aí vem os arminianos dizendo, né, que o homem tem livre-arbítrio, né? Ele tem a capacidade de optar, escolher a Deus ou não, né? Mas esse não é o quadro apresentado pela Escritura. Pega, por exemplo, Gênesis. Né? Todo assunto que a gente vai discorrer, geralmente a gente recorre a Gênesis. Não tem como, né? Lá é o princípio, lá é o começo de todas as coisas. Então, qualquer assunto que a gente vai falar sobre a Escritura, a gente tem que pegar Gênesis, né? Vai falar sobre música, a gente recorre a Gênesis. Vai falar sobre bebida alcoólica, a gente recorre a Gênesis. Vai falar sobre depravação, tem que recorrer a Gênesis. Não tem como. Vai falar sobre sexo e casamento, tem que recorrer a Gênesis. E lá em Gênesis é dito que Adão, quando pecou, a primeira atitude dele foi fugir e esconder-se de Deus. Foi Deus quem tomou a atitude. Aliás, é Deus quem sempre toma, né? Por isso eu defendo o chamado monergismo, né? Então Deus é quem interferiu, aliás, ele sempre interfere na história, né? E ele veio atrás do homem. O homem, por sua vez, fugiu e se escondeu. Ora, onde estava o arbítrio de Adão? Se ele tinha capacidade de recorrer a Deus, por que pós-queda ele não foi até Deus? Pelo contrário, foi Deus quem veio atrás dele. Por isso que Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, bem lá no comecinho, disse assim, se Deus não vir até o homem não vai até Deus. Então Deus foi atrás do homem. Isso aconteceu, por exemplo, também com Caim, filho de Adão. Quando ele cometeu o assassinato, a Bíblia diz que ele se escondeu e ele fugiu. Ele não recorreu a Deus. Deus, mais uma vez, veio atrás dele. À semelhança de seu pai Adão, ele não procurou ajuda e socorro de Deus. Ele se escondeu da face de Deus e Deus, mais uma vez, veio. Caim, onde está teu irmão? É Deus quem sempre vem. Os arminianos insistem no livre-arbítrio.
A Bíblia não fala sobre o tal do arbítrio, né? Em segundo lugar, eles também defendem a chamada eleição condicional. Ou seja, eles ensinam assim, que Deus, na eternidade passada, ele, em sua presciência, isto é, em seu conhecimento antecipado, ele observou a raça humana caída em Adão. E ele, em sua presciência, perscrutou quem iria crer na oferta do Evangelho, isto é, quem iria responder positivamente ao chamado ou à oferta do Evangelho, e aqueles que não iriam crer. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que existe uma turminha aí, até calvinista aí, de meia pataca e meia tigela, né? Até calvinista dizendo que, já que eu toquei no ponto da presciência, que a questão da soteriologia, ela não é um assunto, uma doutrina primária da fé cristã, mas secundária. Assunto primário é divindade de Jesus, divindade do Espírito Santo, inerrância das Escrituras, existência do inferno, Jesus homem, Deus, e assim por diante, né? Mas soteriologia não, soteriologia é um assunto secundário, não é primário. Eu sou obrigado a dar umas risadas. Meu amigo, quem é que está definindo para você que a soteriologia é assunto secundário? Quem é que está dizendo para você que soteriologia não é um assunto primário da fé cristã? Uma teologia, um assunto, uma ciência que destaca, em primeiro lugar, vamos lá, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a soberania absoluta de Deus. Meu amigo, isso para você não é assunto primário da fé cristã? É secundário? Uma teologia que enfatiza a sabedoria de Deus, a presciência de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso não é assunto primário? É assunto secundário? Pelo amor de Deus, vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Vai ler a Bíblia. Quem é que está definindo para você que soteriologia não é primário? Uma doutrina que enfatiza os atributos de Deus não é uma doutrina primária da fé cristã? Pelo amor de Deus! Mas vamos lá. Aí os arminianos, o segundo pontinho, eleição condicional. Eles dizem que Deus, em sua presciência, né, previu aqueles que iriam crer e aqueles que não iriam crer. E aqueles que iriam responder de forma positiva ao Evangelho, ele os predestinou e os elegeu. Contudo, percebe que um arminiano não nega a predestinação, tá? Não nega a predestinação, mas eles interpretam totalmente errado, né? Então, aí Deus predestinou, com base em sua presciência, aqueles que iriam crer. E aqueles que não iriam crer na oferta do Evangelho, ele os deixou de lado, ele os reprovou. Bom, mas se aqueles que ele não predestinou para a salvação, não escolheu para a salvação, e mesmo sabendo em sua presciência que eles não iriam crer na oferta do Evangelho e, portanto, os reprovou, por que cargas d'água ele ainda dá chance para aquele que ele já reprovou em sua presciência, tá bom? Como que ele dá chance ainda para os reprovados em crer na oferta do Evangelho? Será que a presciência de Deus falhou? Aí entra também o terceiro pontinho, e está de forma harmônica aqui com o segundo ponto. O terceiro pontinho do arminianismo é a expiação ilimitada, isto é, Jesus morreu por todos os homens sem exceção. Bom, mas se ele morreu por todos sem exceção, e o segundo ponto defende que a eleição condicional, ou seja, Deus escolheu, predestinou para a salvação somente aqueles que queriam crer, por que então Jesus vai morrer por aqueles que ele já sabia em sua presciência que o Pai elegeu, o Pai predestinou, né? Por que o Filho agora vai consumar esse plano da redenção? Mesmo sabendo
que os réprobos, os reprovados, irão para o inferno. Seria o sacrifício dele em vão, inútil e irrelevante? Bom, ele sabe que os reprovados, eles não crerão jamais, vão descer ao túmulo sem crer na oferta do evangelho. O Pai não os predestinou para a salvação, pelo contrário, os reprovou e mesmo assim o filho vai lá e morre. Que sacrifício vão e tolo é esse, inútil, estúpido? Percebe a incoerência e a incongruência, inconsistência e hipocrisia do arminianismo? Então, mais uma vez, eles negam a presciência de Deus, a onisciência de Deus. Bom, ele sabe que não vai crer na oferta do evangelho, vai morrer, vai para o túmulo ateu, sem crer no verdadeiro Deus bíblico, e mesmo assim o filho vai lá e morre. Eu não sei onde tem coerência nisso. Mas, em quarto lugar, eles também defendem o chamado, a graça irresistível de Deus, enquanto os monergistas defendem a graça irresistível. Né? Os arminianos vão dizer assim, olha, a graça de Deus, a oferta do evangelho, pode ser resistida pelo pecador. Bom, mas se ela pode ser resistida, aliás, eles destacam, ela pode ser resistida por todos os homens, inclusive até mesmo por aqueles que o Pai os predestinou para a salvação, os elegeu para a salvação. Essa graça, ela é resistida por todos, não somente pelos reprovados, tá? Mas também por aqueles que o Pai já de antemão, em sua presciência, sabia que creria na oferta do evangelho. Essa graça ainda pode ser resistida. Bom, mas se ela pode ser resistida, e eles creram na oferta do evangelho, o Pai já sabia que eles creriam, como ela pode ser resistida? Teríamos um Deus que não é totalmente presciente ou sábio, que não conhece plenamente o futuro? É por isso que o teísmo aberto, a teologia relacional, é muito mais coerente do que o arminianismo. É claro, os dois são heresias, né? Isso é indiscutível. Os dois são heresias. Arminianismo e os teólogos relacionais ou teístas abertos, ambos são todos hereges, né? Mas pelo menos a teologia relacional ou teísmo aberto é muito mais coerente do que o arminianismo. Por quê? Porque o teísmo aberto ou teologia relacional, o que é teologia relacional? É que Deus está se relacionando com o homem vai mudando, Deus vai mudando também. Então Deus ele se relaciona com sua criatura. Aí eles dizem assim, olha, os teólogos relacionais, né, ou teístas abertos, Deus, ele não tem um conhecimento pleno e total do futuro. É claro que Jesus deveria de morrer por todos, porque ele não sabia quem iria crer de fato, realmente, na oferta do evangelho. Por isso ele morre por todos. No teísmo aberto, Deus não tem um conhecimento pleno e total do futuro, ele não é tão onisciente assim, ele não é tão presciente assim, ele não é tão inteligente e sábio assim, ele não é tão soberano, onipotente e onipresente assim. Aí eles dizem assim, Deus não tem um conhecimento pleno e total do futuro. Ele tem um certo conhecimento, mas é limitado, digamos, né? Mas pelo menos eles são mais coerentes. O arminianismo não. O arminianismo vai dizer que Deus conhece tudo e todas as coisas, Deus é presciente, Deus ele é onisciente 100%. Mas se ele é onisciente e presciente 100%, como é que depois ele é pego de surpresa? Como é que ele escolhe aqueles que iriam crer na oferta do evangelho e mesmo assim essa graça pode ser resistida? Ele não seria presciente assim? Ele não sabia que eles iriam resistir? Mas em quinto lugar, os arminianos vão defender a perda de salvação, o cair da graça. Mais uma vez eles são incoerentes, porque se existe realmente perda de salvação, cair da graça, e nunca mais se recuperar e ser salvo, né? Mas percebe que Deus elegeu, vamos voltar para a eleição condicional, Deus elegeu, com base em sua presciência, aqueles que iriam crer no chamamento divino, na oferta do evangelho. Mas se ele sabia disso e os preservaria até o fim, como que eles podem agora perder a salvação e cair da graça? Deus não sabia disso?
Ele sabia que eles iriam crer. Ele sabia que eles iriam preservar até o fim. Mas agora ele diz assim, pera aí um pouquinho. Ele caiu, eu não sabia disso. Ele se perdeu, ele perdeu a salvação, eu não sabia disso. Percebe a incoerência, a inconsistência, a hipocrisia dos arminianos? Por isso, arminianos, sejam coerentes. Acima de tudo, sejam bíblicos e abandonem esse sistema sinergista, esse sistema, tá bom? Blasfemo e que afronta os atributos de Deus, a Escritura Sagrada. Leiam a Escritura. Não sejam bitolados pelo teólogo X, o teólogo, o Carlos Augusto Vailate te disse isso, ele é um hebraísta. Pelo amor de Deus, sejam respaldados pela Escritura, pela palavra de Deus, pelo exame frio e cru, pela análise exegética de texto e contexto, pela uma hermenêutica bíblica sadia, coerente. E abandonem esse sistema que afronta Deus. Vocês não enxergam, mas afronta Deus. Afronta a sua soberania. Não esqueça, meus irmãos, de deixar o seu like, o seu comentário e divulgar o nosso vídeo. Tá bom? Abraço.